Márcio Perim, analista da consultoria IEG FNP, seja bem-vindo ao SBA. A gente agradece pelo convite, prazer estar aqui atendendo essa solicitação de conversar um pouquinho sobre o mercado, que é o nosso dia a dia. Tá ótimo. Falando de mercado então, nos últimos anos a gente vinha observando uma desaceleração na venda de terras e agora parece que esse negócio está retomando um fôlego aí, né? Com bastante força, né, Márcio? O mercado ele anda muito retraído. Começou a retrair desde que ocorreram as limitações de investimentos estrangeiros, a partir de 2010. Desde então ele entrou num período de forte desaceleração, com um pico dessa desaceleração em 2014 e 2015, foi o auge da crise política, econômica, de credibilidade, enfim, credibilidade do país. Desde então os investimentos cessaram, muito pouco se fez em termos de negociação de grandes áreas no Brasil. Negociações pontuais, fazendas, sítios pequenos entre vizinhos. O que a gente observou em 2017 é que voltaram a ocorrer sondagens, a procura de investidores maiores, alguns investidores institucionais, mas principalmente grandes produtores e grandes empresas procurando áreas para expansão. Mas o foco, nesse caso, essencialmente por áreas já prontas, preparadas para produzir. Áreas onde eu não preciso investir grande montante de capital, que eu não tenho que fazer abertura, que eu não tenho que fazer investimento em infraestrutura e, especialmente, que ela tem uma logística barata. Isso é essencial. É por isso que a gente vem observando um crescimento maior nas vendas das terras do sul e sudeste do Brasil, em função justamente dessa logística aí mais facilitada? Exatamente. No sul e no sudeste a gente tem uma logística, naturalmente, por ser uma região mais consolidada, mais desenvolvida, ela tem uma estrutura melhor, uma estrutura produtiva melhor, estradas melhores, as fazendas estão localizadas em regiões mais próximas de cidades e centros de consumo, então para tirar o produto da fazenda e colocar ela no centro de consumo é mais barato. O que a gente observa não é que um grande aumento de volume em relação às áreas consolidadas, às áreas novas, mas sim em relação ao que a gente vinha observando historicamente. Sul e Sudeste são regiões onde dificilmente acontecem negócios grandes. Já é uma região consolidada e um perfil produtivo que predomina pequena propriedade. Então são pequenos sítios, algumas fazendas um pouco maiores, mas de pequeno porte. Com coincidindo produtividade boa, preço favorável, as margens dos produtores dessas duas regiões ficaram positivas por sucessivos anos. Isso tem mantido aquele produtor que tinha intenção em talvez sair da atividade, ele ficou, e atraído novos entrantes e principalmente estimulado aquele produtor que já tem um determinado porte, já consegue ter uma estrutura, a avançar, a buscar a área para crescer a escala dele. Márcio, e quem são esses novos entrantes? Quem são esses investidores? Geralmente o produtor, muitos casos são profissionais liberais, porque geralmente não vão em grandes investimentos. Enquanto no Mato Grosso a gente fala em bilhões, em dezenas de milhões, em alguns casos centenas de milhões para montar um negócio, no Sul e Sudeste, por serem imóveis menores, o montante é muito reduzido. Então, muitos casos são profissionais liberais bem-sucedidos, empresários bem-sucedidos que investem numa atividade produtiva que eles veem como segura e rentável. A gente estava falando também da disparidade dos preços, né, de acordo com as regiões, inclusive de acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico, uma terra na região cafeeira aqui do interior de São Paulo pode chegar a custar até 25% a mais do que uma terra em outras regiões do país, né? Vocês têm esses levantamentos médios que mostram onde as áreas estão mais valorizadas hoje, né, Márcio? Na região cafeeira, o café ele passou por um período muito de preços, de margens muito apertadas por longos períodos. E nos últimos 2, 3 anos, as margens melhoraram para produtores mais significados. Os produtores menos significados, que não atingem níveis de produtividade altas, eles ainda têm uma certa dificuldade, mas mesmo esses ganharam dinheiro. Então o produtor cafeeiro começou a não ser apenas, não apenas ter prejuízo, mas começou a ter um pouco de rentabilidade. Isso estimulou a expansão de produção de café em áreas de
alto potencial, áreas onde, principalmente, onde é que o café valoriza mais? Áreas de altitude, principalmente acima de 800 metros, mas se for 900, 1.000 metros de altitude, são áreas de excelência, e mecanizáveis, onde eu não preciso, não demando tanta mão de obra para a colheita do café. Essas regiões onde mais se valoriza. Nessa região a terra vale ouro, como a gente costuma brincar. Ela é muito cara, é muito demandada. E a região de São Paulo, lá tem essas características. A região de Franca, Pedregulho, ela tem essas características. Uma região de altitude, solos de boa fertilidade e clima favorável e mecanizável. Essas áreas valem bastante. Tem um alto potencial, são das áreas mais caras do estado, são essas áreas. Ela com café chega a valer mais de 200 mil por alqueire. Sim. Uma área produzindo próxima à cidade com boa infraestrutura chega a valer mais de 200 mil reais por alqueire, que daria na faixa de 60 mil reais por hectare. Márcio, e como consultoria vocês indicam esse tipo de investimento hoje? Nós não indicamos nem investimento que você não sabe o que você está fazendo. Antes de você pensar em investir em um negócio de terras, é importante saber o que você quer desse negócio, saber como é que funciona o mercado de... quando a gente fala em mercado de terras, a gente está associando sempre ao mercado de commodities, seja ela soja, milho, café, algodão ou boi. Qualquer terra, ela está voltada para uma commodity. Então, ou seja, você precisa saber produzir a custo competitivo e entender que preço de commodity ele é sequenciado de altos e baixos. Na alta, todo mundo quer produzir. Na baixa, todo mundo quer sair. Sim. Então, se você não tiver um bom preparo psicológico e financeiro, você simplesmente não sobrevive. Então, por isso que hoje a gente vê essa demanda em áreas de café, por exemplo. No passado, muita gente não aguentou e saiu. Agora, com a melhora do fator qualidade, mais a percepção de qualidade do produto, redução de custos em colheita mecanizada, expansão de melhoria do negócio, tem atraído muitos entrantes, muitos aventureiros também. Esses aventureiros, eles não costumam aguentar por longos períodos. A primeira crise de preços, ele costuma sair fora. Então, antes de buscar investir num negócio de terras, ou qualquer outro negócio, vale para qualquer negócio, entenda o que você está fazendo. Então, a gente sugere que estude o negócio, procure um especialista que entenda da técnica e do negócio. Márcio, e para terminar, a redução na taxa básica de juros, ela também estimula esse tipo de compra, né? Estimula por dois fatores. Primeiro, que ele reduz o custo do giro do financeiro. Então, para fazer um capital de giro, ele se torna mais barato. Então, é mais fácil fazer um investimento na abertura ou na expansão de área, na compra de investimentos. Se eu fizer ela financiada, ela se torna mais barata, porque tem um custo financeiro menor. Então, reduz o meu custo financeiro. E outro que os investidores, que geralmente estão, entre aspas, acomodados com investimento em renda fixa, ele precisa buscar outros investimentos. E nessas horas a terra acaba aparecendo como um investimento interessante também. Entendido. Márcio Perim, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA e volte sempre. Eu te agradeço pelo convite. Um bom dia. Tá ótimo. Nós voltamos ao programa.